Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz seja contigo neste dia. Neste mundo agitado e cheio de distrações, a oração pode muitas vezes ser negligenciada, mesmo sendo ela uma ferramenta, um instrumento, uma arma fundamental para a nossa vida cristã. E é com isso em mente que eu quero apresentar a vocês essa nova série a respeito da oração. Nós já falamos 21 dias a respeito de jejum e vamos falar 7 dias. Serão 7 episódios a respeito da oração nesta nova série que nós estamos começando. Eu já quero te pedir para permanecer até o final do vídeo e nós estaremos orando juntos e também, é claro, permanecer todos os dias até o final da série. Esta nova série de vídeo em nosso canal está focada nesse imenso poder que a oração tem na nossa vida prática. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e estou verdadeiramente muito grato por você estar aqui comigo neste dia. Quero agradecer especialmente os assinantes deste canal, são os membros do canal, são os apoiadores que apoiam financeiramente o canal para que o conteúdo chegue de graça para você. Nós temos os anunciantes, temos os membros apoiadores e também os ofertantes. Eu quero dedicar um agradecimento especial a esses membros apoiadores aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu, a inscrição é gratuita. É só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, fazer a inscrição, clicar no sininho para ativar as notificações, selecionar também a palavra Todas. E lá na descrição do vídeo nós temos o link com a nossa loja online. Você pode adquirir as camisetas Poderoso Deus, receber na sua casa. Também pode participar do meu curso bíblico 7RVP e outras informações que nós temos ali para você dar uma conferida lá no final. Como eu já disse, o objetivo desta série é abordar o poder da oração e como que nós podemos fazer, queridos, para aplicar os diferentes tipos de oração na nossa vida diária. Tiago capítulo 5:16 está escrito, abre aspas, para a palavra de Deus: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, fecha aspas. E todos nós em Cristo Jesus, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E por causa disso, o ingrediente necessário em qualquer oração é o nome de Jesus, é o sangue de Cristo. Ele é a nossa base para a justiça de Deus, para que a nossa oração seja eficaz, seja respondida. Na continuação da leitura da carta do apóstolo Tiago, ele chega a dizer, lá no versículo 17, abre aspas, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, fecha aspas. Nós percebemos aqui que o fator determinante foi a oração. Elias orou, não choveu. Ele orou de novo, choveu. Ou seja, a oração foi aqui um fator determinante. Mas quando nós vamos lá para a história de Elias, como que Elias orou? Ele ajoelhou no canto de um quarto, colocou as mãozinhas para cima? Não, ele declarou uma palavra profética, porque orar é declarar a palavra profética, a palavra de Deus, o Logos e também o Rema, que é a palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Elias, baseado na palavra de Deus, na fé na palavra de Deus, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o trecho que estava escrito que se a nação de Israel se tornasse idólatra, se tornasse afastada do Senhor, que o Senhor fecharia o céu e a chuva não desceria. Baseado nessa palavra, Elias orou. Mas como que ele orou? Ele orou na cara de Acabe. Ele olhou na cara de Acabe e ele disse, assim diz o Senhor, não choverá, segundo a minha palavra, e não choveu. Precisamos remover da nossa oração esse formalismo religioso, amém, queridos? E fazermos uma oração prática, uma oração que funciona, uma oração cheia de substância. Isso significa uma oração cheia da palavra de Deus e uma oração também seguida de jejuns ou fruto de um jejum. Essa oração é uma oração eficaz.
Um outro personagem bíblico interessante é Ana, mãe de Samuel. A oração fervorosa de Ana resultou em um milagre, que foi o nascimento do profeta Samuel e depois dos seus irmãos. Queridos, a oração funciona, mas se nós também formos ler de novo a história de Ana, e eu falei a respeito dela aqui nas séries a respeito do jejum, Ana, ela todo ano orava e pedia, e não funcionava. Mas neste ano especificamente que funcionou, ela rejeitou a comida, ela fez um jejum. O jejum combinado com a oração. Meu irmão, são armas destrutivas no inferno. Aprenda isso, o jejum combinado com a oração. Quando junta os dois, é igual colocar fogo numa gasolina. Põe fogo no parquinho do inimigo. Então, aprenda de uma vez por todas. Oração e jejum e oração são eficazes na sua vida. Então, grava isso no teu coração e eu quero que você escreva para mim aí nos comentários a seguinte frase: a oração é o fio condutor entre o céu e a terra. A oração é igual um fio elétrico, né, que conduz a energia. A oração é esse fio condutor entre os céus e a terra. Escreve para mim: a oração é o fio condutor entre o céu e a terra. A oração, ela não é apenas um ritual, e é claro que eu me refiro à oração não apenas como ritual, como eu acabei de dizer, mas eu me refiro à oração fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18 está escrito, abre aspas, orai no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, fecha aspas. Aqui em Efésios 6,18, nós podemos perceber que a oração no Espírito, ela é diferenciada da oração em si e da súplica. Eu disse na introdução dessa série a respeito de oração que um dos erros, da igreja é colocar todos os tipos de oração numa mesma sacola e sacudir essa sacola, enfiar a mão para ver se sai alguma coisa. Nós precisamos, na verdade, aprender que existem diferentes tipos de oração, entender os pormenores de cada um tipo de oração e orar com sabedoria. Então a gente percebe aqui em Efésios 6,18 que o apóstolo Paulo ele faz a diferença entre a oração no Espírito Santo, que é a oração em línguas, e a oração e a súplica propriamente ditas. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza quando nós não sabemos como orar. Nós não sabemos orar como convém. Lá em Romanos, capítulo 8, 26 e 27, abre aspas, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Fecha aspas. Nem sempre, meus amados irmãos e irmãs, nós saberemos ou sabemos a diferença entre uma oração e um clamor, uma petição e uma intercessão, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe, escreve para mim aí nos comentários, o Espírito Santo sabe a diferença. Por isso que nós precisamos de verdade valorizar a oração em línguas. A oração em línguas assim mixada, no meio das orações naturais, no meio da intercessão, no meio do clamor, no meio da petição. Sabe por quê? Nós precisamos entender que orar no Espírito Santo e orar com entendimento ao mesmo tempo é algo muito poderoso, é algo tremendo. A oração em línguas não é uma coisa tão louca como as pessoas pensam. A oração em línguas, ela é uma língua estranha para os incrédulos, para aqueles que não conhecem, mas para os crentes não é tão estranha assim. Por que eu digo isso? Porque quando nós oramos em outras línguas, nós sabemos exatamente pelo que estamos orando ou por quem estamos orando. A diferença é que nós não estamos orando em português, nós estamos falando em línguas. Nós estamos orando no Espírito Santo. Dentro da nossa mente, nós sabemos pelo que estamos orando, mas dos nossos lábios, está fluindo a oração em línguas, a oração no Espírito Santo.
O apóstolo Paulo até mesmo nos orienta quando nós orarmos em línguas sem sabermos pelo que ou por quem estamos orando. Eu sei, existem aqueles momentos em que a oração em línguas somente brota no nosso espírito. Nós estamos ali na igreja, no período do louvor, da adoração, está todo mundo falando em línguas, de repente a gente começa a dar uma rajada também, uma rajada aqui, uma rajada ali, e a coisa vai progredindo, vai escalando. Às vezes você está em casa, limpando a casa, lavando a louça, e de repente vem aquela oração, aquela fonte de oração em línguas que brota lá dentro do seu coração. Você não estava nem mesmo pensando em falar em línguas, e isso brota dentro de você. Pois bem, quando isso acontece, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a perguntar ao Espírito Santo a respeito do que ou de quem nós estamos orando. Por exemplo, se você está orando por um irmão em Cristo que está com problema de enfermidade, está doente, ou qualquer outro problema, lá dentro da sua mente, você sabe que é por aquele irmão, por aquela irmã que você está orando. Mas dos seus lábios não vai sair nenhuma palavra em português, somente língua estranha. Pois o Espírito Santo, ele vai te ajudar a interceder por aquela pessoa. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Nós sabemos por quem estamos orando, mas não sabemos exatamente como devemos orar. Pois bem, o Espírito de Deus, ele nos ajuda a interceder segundo a vontade de Deus por aquela pessoa. Você faz isso como? Orando em línguas. Orando em línguas e crendo que ao fazer isso, o poder de Deus estará visitando aquela pessoa e realizando tudo aquilo que só Deus pode fazer. A oração, mesmo no Antigo Testamento, ela sempre foi uma arma poderosa. As pessoas oravam, clamavam e Deus atendia. Mas preste atenção no que eu vou dizer, grave aí no seu coração. Com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo de Deus, Deus acrescentou uma função poderosa na oração. Ele fez um upgrade poderoso na nossa oração. Aquilo que já era perigoso, a oração já era perigosa, já era uma arma perigosa, se tornou uma arma letal. Muito mais do que era antes, depois que o Espírito Santo desceu e que nos deu o dom de falar em línguas, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, aí eu vou te dizer, se você entender o que eu estou dizendo, você vai adquirir muitas vitórias na sua vida. O profeta Jonas, por exemplo, ali dentro do ventre daquele grande peixe, ele encontrou espaço para orar, ele estava no aperto. Ele então já nem orou, já foi clamando, diz assim, que do ventre do peixe Jonas clamou ao Senhor. A oração já tinha recebido um upgrade por causa da situação que Jonas estava enfrentando. Agora, quando nós oramos no Espírito, nós não precisamos chegar lá na situação de Jonas para que a oração vire um clamor. Escreve para mim aí nos comentários. A oração é o oxigênio para a nossa alma. A oração é o oxigênio para a minha alma. Tem momentos que a nossa vida está tão atribulada que nós estamos suspirando. E aí a gente faz aquela oração simples e aquilo oxigena a nossa alma, aquilo nos dá vida, nos dá tranquilidade, traz um frescor para a nossa vida. E agora eu quero falar com você um pouquinho a respeito dos tipos de oração que nós vamos abordando aqui ao longo das séries e em seguida nós vamos orar, vamos falar com Deus. Olha só, a gente vai explorar diversos tipos de oração. Oração de louvor, então nós vamos falar do louvor dentro da oração, vamos falar da oração de petição, por isso que você não pode perder nenhum dos conteúdos. Vamos falar da intercessão e entre outros assuntos. Queridos, fazer um pedido a Deus não é uma oração, é uma petição. É bíblico? Sim, é claro que é, mas não é uma oração, é uma petição. No mundo natural, nós não damos nomes corretos às coisas. Nós não chamamos sal de açúcar, por exemplo. Nós não chamamos azedo de doce. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Oração é oração, petição é petição, súplica é súplica, clamor é clamor, ações de graças são ações de graças e assim por diante. Porém, a oração em línguas, aí que vem o grande pulo do gato nosso aqui, Porém, a oração em línguas, e preste atenção, porque aqui está a chave mestra. O que é uma chave mestra? Ela abre diversos tipos de fechadura. Isso é uma chave mestra. E a oração em línguas,
Eu chamo ela de chave mestra porque ela funciona dentro da petição, ela funciona dentro do clamor, dentro da intercessão, ela funciona dentro de todos os tipos de oração. A oração em línguas é a nossa chave mestra que abre todas as fechaduras. Guardou isso no seu coração? Escreve para mim aí nos comentários. A oração em línguas é a chave mestra que destrava todos os tipos de oração. A oração em línguas é a chave mestra que destrava todos os tipos de oração. Se você quiser também, pode fazer um print e postar nas suas redes sociais, que nós vamos repostar o seu post. Oração, no sentido assim bem simplista, é repetir a palavra de Deus, é confissão da palavra. De certa forma, a nossa petição, a nossa súplica, a nossa intercessão, ela possui elementos da oração, sabe por quê? Porque para que todos esses tipos sejam eficazes, eles precisam de expressar fé na palavra de Deus, ou seja, elas precisam estar recheadas de Bíblia, recheadas da palavra de Deus. Naquele momento em que nós proclamamos a palavra de Deus em uma intercessão, nós estamos fazendo ali uma oração dentro da intercessão. No momento em que nós fazemos isso dentro da petição, nós estamos fazendo uma oração dentro da petição. Por quê? Orar é repetir a palavra de Deus. Se você faz isso dentro de uma intercessão, a oração vai. Agora, repito, quando você faz isso orando em línguas, meu irmão, fazendo aquele mix maravilhoso, né, de português e língua estranha, ninguém te segura, viu? Prepare-se para voar. Prepare-se para voar. Pastor, ainda não fui batizado no Espírito Santo, não fale em línguas. Comece a falar hoje. Jesus disse, em meu nome eles falarão em outras línguas. Então, em nome de Jesus, olhe para dentro de você, você vai ver uma palavra estranha lá, comece a falar ela em nome de Jesus. Amém? O profeta Daniel, ele tinha uma rotina de oração que sustentou a vida dele até mesmo lá na cova dos leões. Daniel, ele orava 3 vezes por dia com o rosto voltado em direção a Jerusalém. Eu já vi em aeroportos na Europa e também aqui nos Estados Unidos várias vezes judeus piedosos que estavam ali dentro do aeroporto lendo a Torá ali mesmo, né? Lendo a Torá, recitando a Torá ali num cantinho do aeroporto com a sua face, o seu rosto voltado para Jerusalém. Então os judeus piedosos, eles fazem isso 3 vezes ao dia. Isso nos deixa claro que a oração de Daniel não era uma oração inventada ali na hora. Na verdade, ele estava praticando isso, ele estava lendo a Torá, recitando a Torá, amém, queridos? Repetindo, confessando a palavra de Deus, seguindo exatamente esse ritual judaico de orar 3 vezes ao dia, de recitar a lei 3 vezes ao dia. Lá no Salmo está escrito, 3 vezes no dia eu te louvo, deixando a entender ali o salmista que 3 vezes no dia ele se colocava diante de Deus para ler a Torá, para recitar os textos sagrados. Orar, meu querido, não se engane, é declarar aquilo que está escrito, é declarar a palavra de Deus, é confessar a palavra de Deus. Você precisa, na verdade, pegar os problemas da sua vida, fazer uma lista e pegar e colocar do lado uma concordância bíblica e encontrar na Bíblia os textos que vão dar fundamentação à tua vitória naqueles problemas. Procurar aqueles textos bíblicos que serão o alicerce da sua vitória. E em cima deles é que você vai fazer a sua oração. Escreve para mim aí nos comentários. O tipo de oração determina o tipo de resultado. O tipo de oração determina o tipo de resultado. É isso aí. Independentemente da sua situação que você está vivendo agora, a oração ela tem o poder de trazer mudanças significativas na tua vida. Ela toca todas as áreas da nossa experiência humana. Tudo nós temos que orar a Deus. A oração, ela muda as coisas, mas acima de tudo, ela muda você. Amém, queridos? Ao confessar a palavra de Deus, nós somos totalmente transformados por essa palavra. Não perca essa série de conteúdos. Para se manter aqui então informado, não se esqueça de clicar no botão vermelho para fazer a inscrição gratuita aqui no canal e também de apertar o sininho para receber as notificações. Agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui reunidos, Pai, nessa grande congregação virtual, mais de 440 mil pessoas aqui, Senhor, congregadas em fé, Senhor, de que a Tua palavra funciona. A Tua palavra diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então dá-nos essa fé, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos às Tuas direções, atentos, meu Deus, ao Teu comando, para sermos dependentes de Ti em tudo, em todas as nossas orações, que elas possam ser guiadas pelo Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesse processo nossa vida possa ser transformada, nosso coração possa ser transformado, para que vivamos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração generoso, Senhor, para conosco mesmo, para que possamos jejuar, orar, e para que sejamos transformados e assim sermos generosos para com os nossos semelhantes. Pai, nós oramos aqui pelos nossos pais, abençoamos os nossos progenitores e oramos também, abençoamos os nossos filhos. E eu abençoo, Senhor, a minha mãe, a dona Ana, os meus irmãos e irmãs. Abençoo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, os meus filhos, a minha esposa, Dalila. Abençoa a vida do Azaf, da Ali, a vida da Vitória e do Davi. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, Senhor, a vida dos meus parentes, que a salvação chegue até eles, alcance, que seja salvo eu e a minha casa, em nome de Jesus. E enquanto eu vou orando, vai pensando aí nos seus parentes, no seu pai, na sua mãe, também nos seus filhos, marido, esposas, dentro do teu contexto aí, em nome de Jesus Cristo, vai colocando tudo isso diante de Deus. Amém? Senhor, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor venha resolver as crises emocionais, as crises espirituais e que a nossa família seja coroada, Senhor, com a Tua salvação. Não apenas a minha vida, mas a vida de todos os membros da minha família, bem como parentes, Senhor. Nós também lembramos aqui nessa oração, meu Deus, por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que estão, ó Deus, em momentos de depressão, de crises diversas. A Tua palavra é uma garantia. O Senhor diz que é o nosso Deus que nos sara. Então vem com a Tua cura sobre eles. Traz o Teu alívio, a Tua restauração, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias que estão oprimindo, Senhor, essa pessoa. E livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de toda a ação do maligno, Pai. O Senhor é que nos livra de toda obra maligna, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós repreendemos agora os espíritos imundos, as forças espirituais da maldade que atacam, ó Deus, a nossa humanidade, a nossa racionalidade. A Tua palavra nos diz em Tiago 4,7, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos e ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, livra-nos, ó Deus, dos vícios, livra-nos, ó Deus, dos pecados, ó Deus, ocultos, em nome de Jesus Cristo, dos frutos da carne. Guarda, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus, nesse dia. Pai, nós Te pedimos, ó Deus, na nossa vida financeira, nós tomamos posse da Tua vitória, tomamos posse daquela palavra rema que o Senhor vai liberar, ou já liberou, Senhor, que vai mudar a história da nossa vida financeira, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda, Senhor, esse trabalhador que está endividado, esse trabalhador que está quebrado, falido, esse trabalhador que está desempregado, Senhor. Abre as portas em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai Santo, neste dia, consagramos esse dia a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu Te peço, batiza com o Espírito Santo o meu irmão e a minha irmã, batiza com línguas para intercessão, línguas para oração, línguas, ó Deus, aleluia, para testemunha ao incrédulo. Senhor, variedades de línguas sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Espírito de Deus agora visite ela agora, que ela sinta a glória de Deus e ela comece a falar em línguas agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Vai enchendo, Senhor, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, toca com Teu fogo, toca, Senhor, toca agora, enche, 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 Senhor, enche agora, transborda, 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 Senhor. Vai falando em línguas agora, em nome de Jesus Cristo. Deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio, em nome de Jesus Cristo. Receba pela fé em o nome de Jesus. Isso, continue falando e não pare. Nunca mais pare de falar em línguas em nome de Jesus Cristo. Isso, continue falando. E até o próximo episódio em nome de Jesus Cristo.